brigas de casal. Atire a primeira pedra, o casal que nunca teve uma briguinha, uma desavença, por mais banal que seja. A primeira briga de casal aconteceu lá no Éden, no princípio do mundo, quando Adão culpou Eva por ter comido a maçã e Eva culpou a serpente. Se quase todos os casais têm lá suas discórdias, existiria alguma fórmula para tornar um relacionamento mais tolerável e com menos desavenças? É isso que vamos descobrir agora no Tati e Elas de hoje. Fique ligado. Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Tati e Elas. Como você sabe, esse programa é ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Comev, para todas as plataformas da Telmídia e também para a Telmídia Rádio. Esse programa não tem outro objetivo a não ser levar graça através de conversa para a sua vida, para te edificar. Esse é o meu desejo, como o desejo de toda a equipe aqui, que você possa ser abençoado através desse canal. Hoje o nosso tema é título de um livro, gente, Vivendo e Aprendendo a Brigar. E para falar desse tema está comigo o casal Leoto, gente. Eles são um casal dedicado à família, a trabalhar com a família desde 1990. Ele é conselheiro bíblico, ela é psicóloga, tem um trabalho e tem vários livros escritos, palestras, e vocês vão se deliciar com esse tema. Você pode participar, dar a sua contribuição, mandando as suas perguntas, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, ativando aí o sininho. Também se inscrevendo ali, curtindo o nosso Instagram, para você ficar por dentro de tudo e abençoar esse projeto. Seja muito bem-vindo, Magali, seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigada. Nossa, estamos muito felizes de estar aqui, de estar assim, interagindo no seu programa. Parabéns por tudo que você tem feito. Você realmente tem levado informação, tanto na parte, vamos dizer assim, mais profissional, né? Mas com o conteúdo firmado na rocha, que é Jesus, que é o que a gente faz também. Então, eu me identifiquei muito com você, com o seu trabalho. Que bom. E muito obrigado por estarmos aqui. Nós estamos felizes. Sérgio? Opa, estamos aqui à sua disposição, à disposição dos queridos que quiserem perguntar alguma coisa. E também queremos dar um pouquinho do testemunho da vida de casados. Que coisa maravilhosa. Gente, olha só, não perca essa oportunidade de mandar todas as suas dúvidas que eles vão responder. Quero que vocês contem pra gente como é que vocês chegaram a isso. Assim, nós vamos trabalhar com casais, nós vamos trabalhar com família. Como é que isso começou, gente? Magali? Fala, Magali. Eu? Pode falar. Bom, muitos que talvez estejam nos acompanhando já ouviram falar de vencedores por Cristo. Inclusive, Comev e VPC sempre caminharam juntos, né? E a gente tem uma relação com a Comev, assim, de anos e de muito carinho, né? Porque já fizemos muita coisa junto. Lá em Vencedores por Cristo, Vencedores não é uma missão que todo mundo às vezes conhece mais, ou conhecia na época, né? Como música. Porque era um grupo musical de ponta na época e tal. Mas o ministério mesmo, introduzido inclusive pelo pastor Jaime Kemp, nós fomos discípulos dele, era treinar jovens para voltar para as igrejas. Então o pastor, ele pegava os jovens que sobressaíam na igreja e indicava para ser treinado num treinamento de 3 meses. Tipo um seminário relâmpago. Que legal! Sabe? E era profundo mesmo. Áreas de você com Deus, você com as pessoas e você na missão. E a música era a estratégia para você pôr em prática o grupo musical. E atrair outras pessoas. Sim. Que legal. Então tinha o treinamento
mas também tinha a parte musical. E sempre com excelência para o Senhor. O Jaime Camp, ele sempre, com a visão dele, na época ele era super arrojado, né? Porque a palavra diz, né? Pra gente fazer com zelo, Isso, com aquela coisa de americano, né? Que brasileiro às vezes era mais assim, não. Ele levava a gente ali, ó, e tal. E jovens eram transformados. A gente tem uma geração, acho que já tem mais de 700, muitos dos líderes que hoje estão aí, interdenominacionais, foram... Sair desse Foram jovens o Arthur, que viajaram. O Arthur, que é produtor o produtor aqui, ele também, ele tem músicas em Vencedores. E ali, antes do grupo cantar à noite, nós começamos assim a colocar... Falei, gente, já que nós estamos aqui, a gente dava seminários, tipo assim, workshops. Vocês já eram casados? A partir de 82, a partir de 82, sim. Que eu participei antes. Porque o Sérgio, ele entrou lá em... 72. 72. Eu entrei em 79, né? Então, o nosso ministério, ele se confunde, os anos de ministério, com os anos de casados. Por isso que nós estamos 41 anos de ministério. Vamos fazer. Olha, tem muita coisa para nos ensinar, hein? 82 é o ano que eu nasci, gente. Me entregou. Você tá linda, Magali. Então, o que aconteceu? Ali, naqueles... como nós éramos os casados, porque assim, depois que nós fomos... O Sérgio, ele ficou 19 anos em Vencedores, eu fiquei 9. Mas até mesmo antes dele casar, ele era os veteranos, que no grupo iam os calouros, os novatos, e o Jaime levava os veteranos, que ele via que tinha uma série, para ajudar, para ser líder do grupo. Aí, depois, o Sérgio tinha um chamado para ser missionário, para ser... E o sonho dele era ser missionário de Vencedores, assim, objetivo. E Deus concretizou isso. Que a hora que ele fazia teologia... você já tinha terminado, né? Quando você foi para Vencedores? A teologia? Não. Não, eu sei que antes de casar, ele foi chamado. Ele já tinha essa paixão. Ele era arquiteto. Depois que ele fez a arquitetura, já tinha o chamado dele e foi fazer teologia na Faculdade Teológica aqui em São Paulo. E aí, quando ele já estava, né? E agora? Aí Deus abriu oportunidade, eles convidaram o Sérgio para ser missionário de tempo integral, né? E viver de ofertas. Aí ele vira para mim assim, a gente já namorava há 4 anos, né? Aí ele falou, olha, agora chegou no momento da gente ficar noivo e casar. Você topa? Eu vou ser missionário e vou viver por oferta. É o que eu posso te oferecer. E eu também tinha um chamado, também tinha visão, já tinha sido treinada. Já estava apaixonada. Bom, isso aí depois a gente conta a nossa história de amor. Aí eu já estava nesse meio, porque eu também participava de Vencedores, já tinha participado e tal. Aí vamos embora. E voltando, nos programas antes, a gente dava palestras. Então a parte de casal, quem dava era eu e o Sérgio. Os outros davam de liderança, davam de música, cada um na sua especialidade. Tipo assim, 4 horas da tarde, aí o programa começava às 8. E foi assim, quando nós saímos de Vencedores, nós tínhamos assim umas 4 missões para trabalhar, de convidados. Que a gente falou, ó, estamos saindo de Vencedores. Mas foi um daqueles planos malucos do Brasil, que pegou Collor, não acho sei. que era Collor, Sei que lá, pegou tem todas tanto. As economias, poupança e tudo esposerado, tipo na epidemia agora. Aí todos os convites vieram por terra. Olha, a gente já estava assim, vamos começar o mês que vem. Olha, nós não podemos assumir vocês, porque a gente não sabe o que vai ser. Sim. E era assim, metade do salário e metade oferta. Tudo era assim. Foi a primeira vez que nós vamos ter pelo menos uma parte do nosso salário. Não, teve jeito. Aí nós ficamos olhando um para a cara do outro. A gente não tinha filho ainda, né? Não. Em 90, que a minha filha veio em 92. E agora? O que a gente vai fazer?
Nós tínhamos as palestras, as apostilas, tudo aquilo lá. Falei, a gente tem 5 pães. Deus, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. É 5 ou 3? Como é que é? 5 pães e 2 peixinhos. E aí nós falamos, Senhor, multiplica. Porque nós precisamos viver. Nós precisamos fazer ministério. A gente precisa pagar as contas. E aí, foi aí, então, que a gente começou a oferecer. Fazia, naquela época, era xerox, né, velho? Você fazia Imprimia, né? Imprimia no xerox, ia para os encontros, a CEPAL. Mimeógrafo, né? Não era, não. É, Nossa, tinta, nessa álcool. época já era xerox. Mas sabe quando a gente mesmo fazia? Sei. Naqueles computadores assim, Sei. tarará? Offset. Oh, meu Deus. O povo nem sabe o que é offset. O legal disso, né, assim, é a gente observar que uma coisa que eu vejo muito, assim, quando nós oferecemos nosso dom para Deus, depois Deus usa aquilo, né, pra gente poder ser abençoado através daquilo, né, que é o que aconteceu com vocês. Vocês começaram trabalhando ali, né, no Vencedores por Cristo, dando palestra, e de repente isso virou para vocês, assim, a vocação mesmo, né? E por que esse tema, gente, vivendo e aprendendo a brigar? Olha, o que acontece é que, na nossa experiência, vamos dizer, a partir ali da vida de casados, nós, para começar, não tivemos um pré-nupcial. Né? Hoje em dia é muito comum, as igrejas fazem, né? Preparação para os noivos e tal. Como nós tentamos, existiam, aqui em São Paulo, que era onde a gente morava, 1 ou 2 pastores que faziam essa preparação e estavam ocupados. E nós falamos, olha, vamos então pegar livros e vamos estudar. Com esse estudo dos livros, diversos livros, nós fomos tendo nossa preparação pré-nupcial e vimos a importância. E Deus colocou no nosso coração, olha, quando vocês casarem, preparem outros noivos. Porque tem tanta gente que está precisando. Então, deem as mesmas matérias que vocês estudaram. E olha, passamos a fazer isso com diversos noivos. E preparando, resultado, a paixão por falar sobre casamento, inicialmente para os casais novos, né? Só que depois você vai tendo tempo de ministério, tempo, e os problemas dos outros vêm, eles vêm com as perguntas. Estou passando isto. O que é que eu faço, pastor? Nos aconselhamentos. O que é que eu faço? Né? Nos aconselhamentos. E aí nós, vamos dizer, tentávamos ajudar de uma forma, de outra forma, e percebemos o quanto nós precisávamos ainda estudar. Nós 2 tínhamos feito já seminários. E passamos a estudar mais sobre o assunto. Ela foi fazer psicologia, visando os aconselhamentos que a gente fazia, porque nós viajávamos o Brasil inteiro dando essas palestras, né? E as pessoas nos procuravam em lugares onde nem existem psicólogos. Você imagina? Nós já fomos a todas as capitais do Brasil, menos a do Acre. O Acre é o único que eu não fui. O resto, os outros estados brasileiros e as principais cidades, além das capitais, nós já fomos falar. Mas em alguns lugares desses nem existiam psicólogos e nós precisamos deixar alguma coisa, quando falávamos naquela igreja, alguma orientação básica. E o fato dela ter feito psicologia ajudou muito. E aí nós começamos a perceber, na nossa própria vida de casados, né, nós também tínhamos dificuldades. Mas porque nós tínhamos a informação, ajudava tanto na solução. E nós aprendemos o seguinte: casal que se ama também briga. Também. Não é que é para brigar sempre, não. Mas é brigar no sentido de discutir ideias. A ideia do livro é assim: como viver em paz. Tá? Assim,
saudável, com menos tensões e tal. Mas, se a gente... Quando a nossa editora, ela viu esse estudo, né, tal, ela virou e falou assim... que o Sérgio colocou o nome na palestra. Aprendendo a Brigar. Aprendendo a Brigar era uma das Aí palestras. a menina lá, que era a diretora, né, de edição, de editar os livros, ela falou assim, gostei desse tema, Aprendendo a Brigar. Ela é marqueteira, né? Esse nome representa tudo. Porque ele chama... Aí eu peguei e falei assim, não, porque o Aprendendo a Brigar não é só... A gente aprende a brigar vivendo. Tá. Entendeu? E vamos aqui então para as perguntas, né? Vamos. Que eu tô doida para saber aqui um pouquinho mais. Ontem eu abri uma caixinha no Instagram, as pessoas mandaram perguntas e a gente vai começar com a primeira aqui. Quais são as primeiras armadilhas que trazem a crise para o casamento? Assim, quais são as principais armadilhas? Esse é O que a gente pode falar? A gente tem o capítulo, você viu, né? Sim. De como lidar com as armadilhas no relacionamento. Então, E quais são as principais, Margarida? essa é o Sérgio, Ou porque o Sérgio, então. a gente escreve assim, Tati. A gente vê o que nós precisamos falar. Vamos elaborar o livro. Então, tem temas que eu é que dou a palestra. E tem temas que é ele. Ok. Então, a gente tem capítulos, por exemplo, limites, ouvindo o coração do outro, qual mais? Metade, praticamente. E ele, armadilhas, perdão. É com ele. É com ele. Depois eu tenho uma pergunta dessa, como falar ao coração do cônjuge. Então, armadilhas é com ele. Então, veja só, o que acontece? Você tem algumas áreas de casamento que são mais tensas no dia a dia. Isso. E que podem destruir um casamento, tá? Nós mostramos no livro pesquisas internacionais que foram feitas com casais que tinham um bom, vamos dizer, felizes no casamento e longa duração. Longa duração, tecnicamente, é a partir de 10 anos, tá? E o que essas 5 pesquisas internacionais descobriram? 7 áreas principais foram ditas por esses casais que vivem muito bem. Muito bem não quer dizer que não tem problema. Sim. Vivem Saudáveis, bem no né? sentido de se brigar, se resolve em curto espaço de tempo e tudo mais. O que eles disseram? Eles deram 7 áreas por que o casamento deles está dando certo. E quais são, Sérgio? São, primeira, amizade. Precisa ter uma amizade forte. Entre o casal. Entre o casal. Primeira, das 5 pesquisas internacionais, foi a primeira mencionada. Então, a importância de você ser amigo do seu cônjuge. Segundo, respeito. Respeito. Respeito em combate a muitas vezes as gozaçõezinhas, que são, na verdade, facadinhas que você dá um no outro. E que aí, quando o outro reclama, você fala, você não sabe brincar, não tem bom humor, que mau humor que você tem. Mas não é, às vezes você está perdendo o respeito e nem está sabendo. Porque às vezes as pessoas pensam que respeito, né, é só assim, eu não vou trair, né, Isso. eu não vou... Né? Não, mas Tratamento. é no dia a dia, No né, dia a na maneira dia. de se tratar. Exatamente. Que legal. Terceira, boa comunicação. Porque às vezes a gente acha que se comunica bem. Mas muitos casais entram no casamento sem se conhecer a si próprio direito. Não sabe o que ele é ou o que ele quer da vida, os valores próprios. Ele nem sabe quais são os próprios valores. Sim. E quando você não sabe nem quem você é, você não vai tratar os outros de uma maneira também coerente com o que você quer receber dos outros. Sem contar que a gente Isso vem é comunicação. lentes, né? Comunicação. As lentes da família, dos Filtro, traumas, a né? história, a nossa história de vida. Exato. A gente, quando casa e vai para a gente chama de conjugalidade hoje, né? Eu venho com um perfil de mulher que eu aprendi e a minha abordagem chama sistêmica, né? Então, no caso, sistêmica familiar. Como funciona o sistema familiar? Então, por exemplo, eu venho com aquela história de vida de um sistema familiar, não é só da minha casa, dos meus pais, porque meus pais aprenderam
com os meus avós. Meus avós aprenderam com os meus bisavós. E assim foi. E a gente vai transmitindo de geração em geração, inconscientemente. Então, por exemplo, assim, caramba, por que nessa família sempre tem homem que trai? Não é que, além de, às vezes, mau caráter, né, que não é, é porque ele teve um pai que traiu, um avô que traiu, ou mulherengo. Por que problema de finanças? A minha família, desde o meu bisavô, perdeu a fazenda, meu pai não se ajusta, e eu hoje não consigo mirar. Por quê? É um aprendizado. Sim. Hoje em dia... nas igrejas também, né? O pessoal fala, isso é maldição de família. Não é maldição de família, porque Jesus na cruz já acabou com as nossas maldições. Mas eu tenho certas coisas que... Cultura. Sim. E você sabe que hoje tem na genética, na ciência, tem a epigenética. E sabe que assim que eles estão... Que estuda esse lado da psique, aí, conclusão, sabe que eles chegaram? Que no DNA, nós temos um DNA da memória, de memória transgeracional. Então, você fala assim, nossa, eu luto para o meu mau humor. E que dificuldade. Por quê? Porque você tem um genezinho que está lá que é de aprendizado do avô, do bisavô. Por isso que é tão importante a gente conhecer a história da família, né? Que a gente perdeu, porque antigamente as gerações se conviviam, né? Então você escutava a história da avó, do bisavô, e você ia ligando aquilo, né? E eu amo, assim, que a palavra de Deus diz que conhecer a verdade te libertará, que é a palavra de Deus. Mas a gente pode pensar assim, o que é a verdade? A verdade da minha história vai me libertar. Porque às vezes eu fico lutando com uma coisa que, na verdade, tá lá atrás, né? Eu preciso descobrir de onde vem. Né? Eu uso esse texto, né? Porque sou psicóloga e tal, quando eu dou... né? Porque toda boa dádiva, tudo que vem de Deus. Então, é claro que eu, como psicóloga... E tendo os meus valores, eu vou filtrar aquilo que combina comigo, com Jesus. Com a sua fé, porque né? Porque não adianta, eu não vou fazer, terapia de vidas passadas. Entendeu? Sim. Mas, por exemplo, conhecereis a verdade. A gente conhece a verdade com V maiúsculo. E porque ele é lâmpada para os meus pés, ele me ilumina, ele me dá... Tem todo um outro... para eu conhecer a verdade com letra minúscula, que é a minha verdade. E eu falo sempre assim, sabe, Magali, que só há cura, só há transformação quando a verdade vem à tona. Porque a gente vê hoje muitas pessoas varrendo as coisas para debaixo do tapete, né? Não quero lidar com esse conflito, né? Não, isso aqui é normal, ele já traz isso de família. Não, gente, a gente tem que olhar para a situação, colocar uma lupa e aí a gente vai resolver. Mas, Sérgio, volta lá. Volta lá, porque a gente tem papo pra caramba. Gente, a gente vai assim, né? Como eu falei, são 7 áreas importantes no casamento. Tá? Você parou no então, respeito. eu parei na terceira, que era boa comunicação. Boa Quarta comunicação. É chamas do romance. Quinto, é prazer em estar junto, fazer coisas juntos. Voltar para casa, falar, puxa, eu quero encontrar minha família, quero encontrar meu cônjuge. Não vejo a hora de ir pra prazer casa. De estar junto. Fazer. Abraçar meus filhos. Eu quero assistir aquela série junto com os meus filhos, com a minha família, etc. A sexta é valores comuns. E aqui entra os valores cristãos. Valores, bíblicos, né? Se os dois têm valores comuns e cultivam esses valores, eles têm muito mais possibilidade de duração no seu casamento. E a última é boa resolução de conflitos. Então, ou seja, boa resolução de conflitos é entrar em acordo na hora das dificuldades que um pensa A, né, de um lado, e o outro pensa completamente oposto, Z. Então, nessas horas, eles têm habilidade e tranquilidade em respeitar quem trabalha, quem pensa oposto, mas sem cancelar a pessoa. Ô Sérgio, nisso aí, eu tenho uma pergunta que foi feita ontem pelo Instagram.
a pessoa pergunta assim, como resolver conflitos entre casais que têm julgo desigual? Ela é cristã e ele não. Primeira coisa, eu diria, se você sabe que é julgo desigual, você já sabe, através de 1 Coríntios 6, né, que você, 2 Coríntios 6, 14 a 16, que não deveria ter acontecido, tá? Mas se aconteceu, você... não, eu não tinha ninguém interessante que fosse cristão também, eu casei com um não cristão. Tá, não era para fazer, não era a primeira opção de Deus, não. Você sabe disso. Então, se você sabe que tem algumas consequências que você vai ter que assimilar. Então eu vou divorciar. Não. Agora a ordem de Deus é, casou, testemunhe com a sua vida. E às vezes não é com a boca, é com a vida. Sim. Então, os valores da pessoa que não é convertida não são cristãos. Não dá para esperar, Não dá para esperar, exigir. Mas você tem que ir à igreja. Caramba, isso aqui é um valor que eu e você, que somos de Jesus, entendemos. Quem não é de Jesus, não faz sentido você ir à igreja. Então, não exija uma atitude cristã de um não cristão. E o que você vai fazer? Você vai pedir sabedoria a Deus para ganhar o seu cônjuge sem palavras. Mas eu não vou testemunhar? Sim, com sabedoria, uma vez ou outra, quando for. Porque se você fica falando, vamos à igreja, você precisa, olha, isso aí não devia fazer, você está mentindo. E a pessoa não é cristã, ela mente direto. Faz parte mas da como eu vou fazer, dela. pastor? Você deveria ter pensado nisso antes de se casar. Por isso que a Bíblia diz que o julgo desigual é um problema. Não dá para ter associação, combinados, valores comuns com quem está nas trevas. Sim. Com quem um é justo, outro não é justo. Entendeu? Sim. Gente, e agora, eu percebo assim que uma das coisas que mais dificulta, apesar da gente ter várias pesquisas falando aí que hoje, por exemplo, antigamente a questão do divórcio estava muito relacionada à vida financeira, era a primeira causa, né? Hoje a gente percebe que essa questão das redes sociais, da comunicação, tá vindo aí com tudo, né? Mas eu percebo que tudo tá ligado ao orgulho, né? Ao fato da gente não reconhecer que muitas vezes somos orgulhosos, que precisamos nos quebrantar. E aí nós estamos falando para quem é cristão, né? Para quem está nos assistindo aqui e é um casal cristão. Como reconhecer, gente, que assim, meu orgulho está atrapalhando o meu relacionamento, é orgulho e de repente não é? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas é porque eu quero ser respeitada, não, porque eu quero ser... E às vezes é orgulho, né? Como a gente consegue identificar isso? Olha, o que nós, por exemplo, tanto eu no meu trabalho como psicóloga, e o Sérgio é conselheiro, ele... né? Tem um ministério, aliás, aconselhamentoonline.com.br. Quem quiser aconselhamento, o Sérgio faz mentoria. Que legal. E eu faço terapia de casal. Tudo que acontece na sociedade lá fora, não tem um... Eu tô vendo aqui, sabe mostra aqui esse balão aqui de iluminação, por favor. Eu tô vendo aqui nós temos uma iluminação que parece aquela... É japonês, é chinês, não consegue. isso. Depois eu mostro, gente, pra vocês. Sabe, não é porque nós somos cristãos que a gente está numa redoma de vidro, num domo, tinha uma série na Netflix, né? Que a gente não é isento. O que está lá na sociedade, essa sociedade individualista, egocêntrica, que assim, o egocêntrico não é egoísta, é eu no centro e o mundo que vem a falta de tolerância, tudo isso acontece também com a gente. Sim. Só que se nós estivermos com uma intimidade com Deus, o que vai acontecer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas como que eu vou confessar uma coisa que eu não considero que é? Porque eu preciso me arrepender. Para eu me arrepender, eu preciso do quê? Consciência. Então, eu tenho uma fórmula, que é a metanoia. Romanos 12, 1 e 2.
na minha abordagem existe a metanoia. Você levar o cliente a Que é fazer... metanoia? Vou explicar. Metanoia é transformação da mente, que está lá em Romanos 12, 1 e 2. Aí, sabe o que eu acho incrível? Quando eu estudo a psicologia da vida, que a psicologia ela só descobriu a roda. Tudo já estava na palavra, né? Tudo conceito que vem, tudo que... ele só tem mais marketing. Sim. Porque transformação de mente, metanoia, já está lá em Romanos 12, 1 e 2 faz tempo. Exatamente. Você sabe, Magali, que eu tenho a mesma sensação. A minha abordagem é TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Você é psicóloga também? E aí, o que acontece? Eu sempre tenho essa mesma sensação. Quando eu vou lendo, eu falo assim, uau, peraí. Uau. A palavra de Deus já diz. Pena que a gente, às vezes... despreza, né? Precisa, às vezes, da ciência, mas na verdade... o pessoal fala assim, hoje vivemos intolerância. Isso aí está escrito lá em Timóteo, que nos finais dos tempos, os filhos vão virar contra os pais. Está tudo lá, entendeu? Mas o que eu queria dizer é que a nossa diferença é que a gente tem um plus, que é o Espírito Santo. Se você não tiver ali com aquela vida que nem eu e o Sérgio, eu sou intolerante, eu sou impaciente, eu não aguento. No capítulo tem... adorei a Magali confessando aqui. Vivendo Não, tem um livro. Tem um livro. No livro aqui tem... Como que é? Acha aí das diferenças. O título. Que é um estudo que eu faço. Você ouviu falar do DISC, né? Sim. Que é um estudo de comportamentos. Sim. Aí eu peguei o Bryce Myers, na ciência, os caras que falam de comportamento, e aprofundei isso, fiz uma interface aí. Conclusão. Esse estudo, sabe quando nós tivemos? Quando nós ainda não éramos namorados. Olha. Porque Salvou o namoro. Salvou o casamento, porque eu não ia casar com ele se eu não soubesse disso. Ai, gente, peraí que eu vou chamar o intervalo, você vai me contar isso. Gente, olha só. Nós temos um livro aqui, gente, novinho para sortear para você aqui. Então, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero um livro, eu quero ler esse livro, que eu vou sortear depois no final no Instagram para vocês, porque acho que aqui não tem como. Vou ver como fazer, mas vocês vão receber. E eu quero dar parabéns para você, Maria Amélia. Que Deus continue abençoando seu casamento. Hoje ela está completando 42 anos de casamento. Igual a gente, quase. Deus te abençoe essa união de vocês, que possa comemorar muitos e muitos anos. Gente, eu vou para um pequeno intervalo, depois eu vou ler as perguntas de vocês aqui. Próximo bloco a gente vai só responder perguntas, então fique aí, pegue seu cafezinho, seu chazinho. Agora são 10h39 e nós já voltamos. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Teomídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site teomídia.com e faça uma inscrição gratuita. Teomídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta, gente, para continuar esse bate-papo. E para você que está escrevendo aqui que quer o livro, é só escrever eu quero o livro. Eu vou pegar e coloco o seu e-mail, que eu vou sortear para vocês. E aí a gente entra em contato, pega o endereço e manda o livro para vocês. Vai ser uma alegria presentear vocês. A Angélica está dizendo aqui que ela casou em 93 e todo mundo dizia que o casamento dela não ia dar certo, porque ele não era cristão, mas que
Ele se converteu, Deus o converteu e hoje ele é presbítero. Que bênção, minha irmã. Eu creio nisso, sabe, gente? Que Deus pode transformar uma pessoa, como a Bíblia diz, né? A mulher santa edifica o seu marido, né? Eu acredito muito nisso, nós devemos tomar essa postura, já que, como o pastor falou, né? Como eu decidi casar, sabendo que, né? Eu vou ter ali umas consequências de lidar com alguém que não tem o mesmo valor, mas a gente tem que lembrar que Deus é poderoso, sim, para transformar o seu casamento. Como o pastor falou aqui, não separe, dê bom testemunho, né? A Danúbia está dizendo que hoje ela completa 1 ano de casamento. Parabéns, minha querida. Que Deus abençoe essa união, que vocês possam crescer na graça, no conhecimento e essa união possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Então vamos voltar aqui. Conta para mim aí, Magali. Descobrir o temperamento, o jeito fez com que você casasse. Eu sou do interior. 600, ele foi me achar 600 quilômetros Qual de São cidade? Paulo. Birigui, perto de Araçatuba. Ui, eu sou muito poranguense. Eu sabia que a gente te ama. Aí, nós temos esse livro aqui, cadê o? Histórias de Amor com um Toque Divino. A editora que nós estávamos, ele falou, olha, o pessoal solteiro adulto está precisando de esperança. Porque eles estão os valores de casar. Ou desistindo de casar ou já debandando para valores que não são de Jesus, né? Então eu queria fazer um livro de motivação para eles. Então nós falamos, olha, vocês devem ter tantos aconselhamentos que deram certo. Aí eu falei, tá bom. Juntamos 30 histórias e temos 12. Gente, aproveitando, conta uma rapidamente para nós que marcou a vida de vocês. Não, que Deus peraí, restaurou. deixa eu acabar de Pode contar falar, minha coisa. Depois você conta. A primeira história é a nossa. Que lindo. Ideais que unem vidas. Legal. Porque eu tava lá no interior com o meu relacionamento com Deus e eu aos 15, 16 anos... Deus me deu um toque de vocação para me dedicar aos meus dons e talentos aí. Eu fui fazer, quando eu terminasse o meu ensino médio, eu ia prestar vestibular na faculdade teológica. Só que lá no interior, eu estudava música. E interior é assim, em terra de cego quem tem o olho é rei. Mas eu não tenho dons assim. Eu não sou musicista, não tenho ouvido. Só que eu aprendi a música e ia lá, balançava meu braço. Então, na minha cabeça, eu ia casar com o pastor, ser ministra de música e presidente da SAF, do Ministério de Mulheres. Só que Deus colocou na minha vida um cara completamente fora desse quadradinho. Vencedores por Cristo, missionário itinerante, vivendo pela fé. Oi? Eu aceitei o desafio, Deus tocou no meu coração. Só que, as cristoincidências, quando nós nos conhecemos, eu casei com o meu ídolo, sabe? Porque ele era de Vencedores por Cristo, eu via as músicas dele, eu cantava as músicas dele, eu era fanzoca dele. E acompanhava tudo. Aí, quando a minha amiga lá, na cidade dela de Araçatuba, que foi pastora aqui em São Paulo, olha, vai vir o coral da igreja, da minha ex-igreja, tal, e vai vir um participante de Vencedores por Cristo. Porque você imagina, Vencedores por Cristo, e os caras eram todos os gatinhos do mundo gospel. Época. Eu falei, quem que vem? Tá ficando robusto. Ele detesta que eu conto essa história. Aí eu peguei e falei assim, Sérgio Leoto, vai vir. Eu tô lá. Ele era o baterista do coral lá, né? Aí quando eu falei, não acredito que eu vou conhecer o Sérgio. Menina, 16 para 17 anos. Olha aqui. Falei, não acredito. Aí conheci, para resumir a história, Quando viu, pessoalmente... Ele ia fazer vestibular no mesmo dia que eu, na faculdade teológica. Por isso que é ideais que unem vidas. Sabe aquela coisa, valores? Sim. Que ele falou? Bateram os valores. Bateram. Tudo que ele falava... E aí, Sérgio, quando você viu ela? Gamou. Gamou. Realmente. Não, a gente tinha muito cuidado, porque... nas apresentações de um grupo musical... de olho verde, né? E pesando 52 quilos. Vinham muitas meninas e com objetivos bem esquisitos. Né?
numa vez lá, chegou uma menina para um dos participantes e falou assim, olha, meu marido não está em casa, toma a chave e o endereço está aqui. Meu Deus. Isso acontece. Acontece. Então, aí, obviamente, né? Eu não quis dar muita atenção a ela, mas depois de algum tempo de conversa, você vai vendo que ela realmente tinha um amor a Deus. Genuíno, né? Genuíno. Então aí deu liga. Uhum. Mas precisou conversar um pouquinho. Uhum. E assim, devagar. Eu, do início, deixa pra Você lá, eu aqui. E outra coisa também. E eu vou passar... Porque imagina eu no interior, eu estudar na faculdade teológica. Eu vou para São Paulo, sair debaixo do pai da minha mãe, aquela coisa rígida. Vou começar a namorar agora? Não, deixa pra... Aí nós, né? Ele na dele de desconfiança de vencedetes. E eu que ia pra lá, não quero. Mas, amiga, quando Deus quer... Nossa, não tem jeito, né? Foi um fogo de paixão. E eu mostrava aquela época não tinha e-mail, não tinha nada. Carta. Era aquela época assim que você ligava depois da meia-noite para ser mais barato e mandava carta. A gente foi tendo uma liga que era um negócio assim demais. Só que aí vim para São Paulo, lá envolvida com vencedores com ele, na mesma igreja, parará, estudávamos juntos, quase 24 horas juntos. Menina, o cara era completamente diferente de mim. Primeiro que ele já é 5 anos mais velho que eu. Enquanto ele ouvia Beatles, eu ouvia o quê? Sertanejo. Ele tinha que... Ele tinha... Não, na minha época não tinha. É porque no interior toca muito, né? Não, mas eu curtia Roberto Carlos, Jerry Adriane, Vanderlei Cardoso, Erasmo Carlos. Melhor. Era a época da Jovem Guarda. Ok. Né? E eu nem sabia direito quem era. Beatles, Rolling Stone, não chegava na rádio lá em Birigui. Já tinha um abismo cultural. Eu do aí, interior que fala com as mãos, falava porta, sorvete, os pintinhos lá em Birigui faz pir-pir, né? E é expressiva, porque lá no nosso estudo, que eu ia falar, tem o expressivo, analítico, amigável e o líder. Ele é analítico, isso que é aquele rígido, cheio de regra, tem que ser dentro da caixinha. E eu não. O expressivo é emoção, tô sentindo. É mais ou menos assim. né? Eu falo, eu mexo as mãos. Ó, tá vendo ele? E do jeito que ele sentou, ele tá aí. Eu já. Então, era muita diferença. E ele queria que eu fosse no quadradinho da cabeça que tava da mulher que tava na cabeça dele. E eu queria que ele fosse o homem que estava dentro da minha cabeça. Gente... E aí? Aí nós tivemos esse estudo com a Daiane Kudo. Que era uma psicóloga. Que era missionária da CEPAL. A gente vivia lá em Vencedores, né? Porque Vencedores saiu da CEPAL. O Jaime era da CEPAL. Falei, gente, eu sou normal. E ele também é normal. O problema é que a gente não está se entendendo. Ele é diferente de mim. Naquela época, é como se a gente já tinha 2 anos de namoro. E a maior dificuldade era a comunicação, Magali? Sim! E exigências, intolerâncias. Eu brigava com ele brigava comigo. Era um terror. Porque, imagina eu chegar num lugar e ficar assim, quietinha, de braço cruzado. Então, como é que tá? Ele era assim, ele chegava no lugar... Ele, com a mesma conversa o cara pegava para conversar, ele ficava a noite inteira, conversando com aquela pessoa. Olha. E eu chegava, conversava com todo mundo, sabia da vida de todo mundo. E às vezes a gente tava assim, por exemplo, entre amigos que queriam, até hoje assim, às vezes a gente vai, os amigos querem conversar com ele, não dá porque ele só fica com aquela pessoa. Aí eu falo assim pra ele, bem, você não pode ser assim, eu falar, né? Você não pode ser assim. Você tem que conversar com todo mundo, as pessoas querem conversar com você, monopoliza, você não sei o quê. Sabe? Aí depois, porque lá compra o livro que vocês vão ver como você é, e depois uma segunda parte é como um vê o outro. Quer ver? Posso? Claro. Você me dá licença? Claro. Daqui o livro. Ó, quer ver? Só pra você ter uma ideia. Ó, como que é o livro. Aí, eu sou expressiva líder.
ele é analítico líder. Quer dizer, os dois mandam de formas diferentes. Diferente. Você imagina se eu não soubesse disso, eu casava com ele? Aham. Meu casamento ia ser um inferno. Ô Magali, pensando nesse exemplo de vocês, e aí, como que, por exemplo, quem alguém tá em casa identificou? A mulher é expressiva, líder também, o marido é mais tranquilo, mais analítico. Como eles devem começar essa mudança? Isso aí é um estudo de 3 horas. Ó, Deixa eu terminar aqui, que você Isso, tá falando pastor, demais. só né? dá umas dicas aí, porque assim, quem tá em casa, como é que essa pessoa, por exemplo, assim, eu sei que tem todo um curso, tem todo um treinamento, que vocês vão entrar lá no site, vão ler, eu li vários textos que vocês escrevem maravilhosos ontem, mas a pessoa tá lá, ela é expressiva, ele é mais tranquilo, como eles podem começar a perceber que essa diferença pode ser tratada, como eles podem lidar com isso? Tá. O que aconteceu comigo? Eu ia terminar com essa criatura aqui. Aham. Terminar. Por causa do comportamento. Por causa do comportamento. Porque no início, quando você começa a namorar, tudo é maravilha. Né? Ele gosta disso, ela gosta... nós combinamos muito. Mas passa 1 ano, 2 anos de namoro, você vai vendo as diferenças. Porque nem todo mundo é xerox um do outro. Nem gêmeos. E nem eu pequeninos. queria fazer dela um xerox de mim. Queria que ela fosse Clone. Hoje o pessoal é clone. quietinha, né? Que nem eu sou quietinha. E ela queria me fazer tão expressivo, quanto ela. Aham. E aí eu percebi, através desse estudo, que ela tinha um brilho especial do jeito que ela é. Aham. E eu tinha um brilho especial do jeito que eu sou. Complementar. E muito do que eu sou, tão extremo ao que ela é, na verdade, inconscientemente, nós somos procurar no outro O que falta? o que falta na gente. Então, eu fui procurar nela a alegria que faltava em mim. E ela veio procurar em mim a centralidade que às vezes faltava nela. E quando nós percebemos, através desse estudo, que nós poderíamos conviver, mas precisaríamos flexibilizar um com o outro, deixar o outro ser quem é, ela me deixar ser do jeito que eu sou. Alteridade, respeitar o outro como o outro. Isso. E, simplesmente, quando você percebe e deixa ele ser quem ele é, flexibilizando, dizendo assim, olha, não é que ela é expansiva demais e tal, ela não está querendo aparecer. É o jeito dela de ser feliz. Não rotular também, Não né, rotular. pastor? Porque Exato. ninguém é uma coisa só o tempo todo, né? Não. A gente chama de complementariedade. Todo mundo fala assim, nossa, ele é a tampa da minha panela, a minha alma gêmea. Não tem alma gêmea, gente. Isso é coisa de esoterismo. Entendeu? Sim. Eu tenho uma frase, né, que eu uso, que é, cada indivíduo é uma pessoa. Sim. Mas ouvindo o pastor falar, assim, é bonito porque o objetivo do casal é glorificar a Deus, né? Sim. Apontar para um relacionamento maior que é Cristo e a igreja. Então, quando a gente vê ela complementando você, que é aquilo que a Bíblia diz de auxiliadora, na verdade, é de auxílio mesmo, né? Aquilo que me falta, aquilo que eu não consigo fazer sozinho, né? Gente, é lindo isso. Aí a gente vê que a diferença, na verdade, ela vem pra gente olhar e pensar, como eu posso crescer com isso? Como eu posso aprender? O problema é que a gente olha o diferente, às vezes a gente rotula, né? Como oposto, Como não oposto, como diferente. exatamente, não como diferente. Muito bom, isso mesmo. E o que aconteceu? Eu percebi que eu poderia ser um ser humano melhor ao entender o jeito de ser dela. Sim. E ela, a mesma coisa, ela começou a perceber, olha, eu posso ser uma mulher mais madura, entendendo o jeito oposto que ele se comporta. Ele me ajuda a mim. muito nisso. Então, nós, por isso, vivendo e aprendendo a brigar, no sentido de discutir. Se você não tem a habilidade, vamos dizer, a facilidade de conversar
até as coisas que você não concorda com o outro. E aí tem um capítulo aí chamado Ouvindo o Coração do Outro. Que é o que eu quero perguntar, isso mesmo. Então fala. Peraí, deixa eu só fazer um adendo aqui nisso que vocês falaram, porque, gente, já só tem 5 minutos. A gente tem que vir aqui de novo. Tem. Nem começamos a introdução. Gente, olha só, pensando nisso que você falou, né pastora, aí, na questão de entender essa diferença, essa complementar e principalmente falar, porque assim, o que a gente percebe muito, né, Magali, é que às vezes as pessoas têm medo de falar pelo conflito. Sim. Mas, na verdade, se você não trata aquilo que te dói, aquilo não some, aquilo cresce, né? Exatamente. A gente precisa expor. Frustra mais, expor né? da maneira correta, mas expor para juntos procurar Trabalhar. lidar com aquilo, né? Porque eu percebo, assim, que às vezes as pessoas dizem assim, eu tinha 40 anos e meu casamento acabou, e a gente nem brigava por causa disso. Pelo contrário. Exatamente, porque não discute, aquilo vai virando frustração. Mas tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer, que alguém fez pra mim no Instagram, que é assim, como conviver com o esposo ansioso? Como lidar com o esposo que é muito ansioso? Pode falar com ela que ela vive com um ansioso. um marido ansioso. Ai, muito obrigada, respondi. Gente, é o seguinte, a ansiedade, ela é boa. Tem uma ansiedade positiva, mas tem a ansiedade doentia, que a gente fala patológica. Doentia. Então, até certo momento, né? É tolerável, mas passou daquilo, a pessoa pode estar doente. A ansiedade, ela é sintoma de vários transtornos. Sim. Existe um transtorno que chama transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade faz parte da depressão. A ansiedade faz parte do estresse. A ansiedade faz parte de várias coisas. Então, se a pessoa, você conversa, você mostra... Quando eu sei que eu preciso de ajuda e quando precisa ser tratado? Quando eu estou... Isso chama-se responsabilidade afetiva. Eu sou responsável como eu afeto o outro. E existe a autorresponsabilidade afetiva. Eu sou responsável com tudo aquilo que me afeta. Eu tenho aqui no sobre limites, falta limites. Aí a gente tinha que falar das leis dos limites. Mas uma das frases é, ninguém pode me ferir sem o meu consentimento. Eleanora Roosevelt. Se esse seu marido está ansioso e está prejudicando a família, você, o relacionamento, a ele mesmo, porque ele está ficando... pode virar depressão, e depressão mata. Alguma coisa precisa ser feita. Agora, se você fala, o que é ouvir o coração do outro? É ouvir, a gente, o capítulo é assim, eu vou falar bem rapidinho. Primeiro, você tem que falar sobre o problema, sobre a situação, dar sua opinião. Segundo, eu tenho que falar o que aquilo causa em mim. Olha, marido, eu tô vendo que você tá ansioso demais. E essa sua ansiedade está prejudicando a você, porque olha como você tá lá, já tá com taquicardia, porque a ansiedade a ansiedade mata, se não for cuidada. Olha como você tá, você tá comendo demais, tá virando gordo, é ansiedade. Aí depois você fala assim, e isso me deixa triste, me afeta. Ou às vezes traz culpa, né? Porque eu não acha que a culpa é aguento dela, né? Você tá mudando o seu jeito de tratar comigo. Você me trata com falta de respeito. Você responde, você me agride. Fala tudo que acontece com você. Sim. E no relacionamento, com você, com os filhos, com a casa, com tudo. Por causa dessa sua ansiedade. Aí depois, você pede uma sugestão do que ele acha Que pode ser que feito. pode ser feito para isso ser melhorado. Que legal. Você não dá a solução. Não, porque Você... a mulher é assim. Você tá ansiosa, eu não aguento mais. Vai no médico. Vai no médico. Você tem... Ela já vai, ela já resolve. Mas quem tá ansioso não quer que fica se metendo na vida dele. Não quer que, quando ele tá em crise. Porque pode ter dias que você... A Fala, vida tá é tudo assim. bem. Vamos falar da ansiedade. É assim, ó. Hoje eu acordei calma, tranquilo. Não, você pode pisar no meu pé, que eu nem tô aí. Mas aconteceu algum negócio
Caramba, meu, por que isso aconteceu? Vai dando aí os tempos, tá? Já foi? Já foi. Acabou. Pode terminar. Aí depois dá sugestão. Se ele não tem sugestão, porque pegou de surpresa, você dá sugestão. Porque quando você tá falando isso, você já tem 3.000 ideias de como resolver o problema. Então olha, eu tenho essa ideia aqui, o que você acha? Aí faz os combinados e depois Sempre faz um acordo de cumprir os combinados. Sempre dando sugestão, Se né? não cumprir os combinados, por isso que é vivendo e aprendendo a brigar. Aí a gente volta a conversar de novo sobre isso, porque não estamos cumprindo os combinados. E assim, Magali, é sempre dando sugestão, né? Não é impondo, Não. né? Porque quando eu imponho, sobe o muro do outro, né? Exatamente. Caramba, se você já falou o problema, falou o que aquilo causa em você, o que causa na família, no relacionamento, o cara não se mancou, então ele tá pior do que ansioso. Ele é um intolerante, ele não tem autoridade, vê o outro, ele é egocêntrico, ele é um monte de coisa. Precisa se converter. Acho que eu vou trazer a Magali aqui para falar sobre narcisismo, gente. O que vocês acham? Isso aí, narcisismo. É que eu não quero dar os Se eu nomes. tiver aqui embaixo, assim, vários sims do narcisismo, a gente faz um programa desse. Não, gente, toxicidade, relacionamento tóxico. relacionamento tóxico. Tem várias Escreve aqui, coisas. gente, quais vocês querem que a gente fale. E se tiver bastante gente falando, ou volta aí no toxicidade, ou então narcisismo, e a gente traz aqui no próximo programa. Histriônico. Oxi. Histriônico é aquele assim, ó. Cheguei e olhem pra mim, não olhem pra Jesus. Ah, que legal. Entendeu? Gente, eu quero agradecer. Foi muito bom. Passa muito rápido, né? A gente fala 1 hora, vai dar pra falar muito, mas não dá, infelizmente. Não esqueçam, gente, de deixar aqui o seu eu quero pra gente sortear o livro, pra vocês poderem aprofundar mais nesse assunto. Quero agradecer novamente a participação de você que esteve aqui nos ajudando a fazer esse programa. Continue aqui escrevendo as suas dúvidas. Se inscreva no nosso canal. Também no nosso Instagram, @telmedia. Você vai lá, se inscreve, segue, né, nosso canal lá no Instagram. E assim você vai ficar sabendo de todos os programas e você pode dar a sua sugestão aqui. Eu espero para aquelas que eu não consegui falar, mas eu agradeço todas a vocês de coração. Magali, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E leve a gente para sua igreja, para os seus eventos, para nos dar palestras para casais, filhos. Deixa o Instagram de juventude. vocês. casalleoto.com. Arroba casal.leoto. pc.magalileoto. Ou tem o Linktree, né? Que quem conhece o Linktree vai lá, Casal Leoto, tem nosso site. Pelo Instagram ele Nos chega acha, no põe Linktree, lá no né? Google, Sérgio Magali Leoto, que vai aparecer tudo. Isso. E também compra o livro, gente. Se você não ganhar, você pode comprar, tem na Amazon. Tá bom? Pastor, muito obrigada. Muito bom conhecer vocês, falar sobre esse assunto. Certamente teremos próximas vezes. Gente, o que eu gostaria que ficasse de mensagem para você é: Deus pode intervir no seu casamento. Existem aí profissionais, existem conselheiros bíblicos, profissionais para te ajudar. Não caminhe sozinha. Se você está aí num conflito, às vezes a gente acha assim, vou conseguir, vou dar conta. E às vezes a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda. Tá bom? A minha oração é que Deus restaure seu casamento e que você possa viver um casamento que glorifique a Deus. Deus abençoe e até a próxima semana. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com